Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Arrependei-vos, um espaço dedicado à verdade do Evangelho de Jesus Cristo, livre de tradições humanas, religiões e doutrinas que escravizam. Hoje nós vamos começar uma série chamada Panorama Bíblico. Toda a Escritura testifica de Cristo. Essa série, nós iremos abordar um panorama bíblico, né, do início ao fim da Bíblia, o que a Bíblia nos conta, né? E hoje, esse vídeo será sobre a origem e a queda. O plano de redenção já começou. Tá? Você já se perguntou por que o mundo é assim? Por que a dor? Por que a morte? Por que o coração humano anseia por algo que não consegue encontrar? A resposta não está na filosofia, nem nas redes sociais. Ela começa bem aqui, no início de tudo. Neste vídeo, vamos voltar ao jardim. Não apenas para ver como tudo começou, mas para descobrir como, no mesmo momento da queda, Deus já tinha um plano de resgate. Porque o Evangelho não foi uma ideia de emergência, foi um plano eterno. Ele tem um nome, e ele se chama Jesus Cristo. E para a gente começar aqui, pessoal, a gente vai começar no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que fala sobre a criação. No começo, Deus criou os céus e a terra e viu que era muito bom. Ele fez o homem à sua imagem, não como um robô, mas como um filho, um ser capaz de amar, de escolher e dialogar. E colocou Adão e Eva no jardim, não só de flores, mas de comunhão, sem medo, sem culpa, sem morte. Eles andavam com Deus, não tinham necessidade de esconder-se, não havia separação. Era o paraíso, não porque era lindo, mas porque Deus estava presente entre eles. E aí, pessoal, dando continuidade, a gente vê que em Gênesis, aqui no começo, né, vem a queda da serpente. Aí surgiu a serpente, né? Veio a serpente. Não veio com garra, nem com garfo, mas veio com as dúvidas, né? E ela nem negou o Senhor, nem negou Deus, mas ela distorceu, né, a bondade de Deus. Aí o homem preferiu confiar na sua própria astúcia, na sua própria sabedoria, em vez de confiar no Criador. E aí o caos se instalou, né? O pecado entrou, a culpa surgiu, a vergonha se instalou. E quando eles ouviram a voz de Deus, até correram naquele momento, né? Porque viram que algo tinha mudado dentro deles. E aí a morte física, espiritual e eterna entrou no mundo. E aí instalou-se todo o caos que surgiu, né? Desde aquela época vem até hoje, onde teve que vir o Salvador Jesus Cristo para, vamos dizer assim, para consertar toda essa história. E aí a gente vem para a primeira promessa, né? A promessa de Gênesis 3,15, o que a gente chama de proto-evangelho, algo que surgiu lá nos primórdios, mas lá no meio da maldição, onde Deus amaldiçoa a mulher, onde Deus amaldiçoa a serpente, onde Deus amaldiçoa a terra, Deus fez uma promessa. E está escrito assim em Gênesis 3,15: e eu porei inimizade entre ti e a mulher, está falando para a serpente, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia de Cristo na Bíblia. A semente da mulher, não do homem. Um nascimento virginal. Um herói que venceria a serpente. Mas sofreria no processo. O calcanhar ferido, isso aponta para a cruz. A cabeça esmagada é a vitória final sobre Satanás. Nesse momento, enquanto o pecado entrava, Deus já anunciava a salvação. Jesus não foi um plano B, uma conversa lá no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem que vai descer unido unité? Não. Ele foi o plano A, desde a fundação do mundo. O cordeiro foi imolado antes da criação, segundo Apocalipse 13:8. O evangelho não começou em Belém, ele começou no jardim, onde o sangue do futuro Redentor, o Rei dos Reis, já era prometido. E hoje ainda sentimos essa separação, ainda tentamos nos esconder de Deus, queremos ser nossos próprios deuses, mas o mesmo Deus que andava no jardim
veio caminhar entre nós. Ele se fez carne, carregou o calcanhar ferido e esmagou a cabeça da serpente na cruz. Cristo venceu o que Adão perdeu. E agora ele te chama não para que você melhore, mas para que você se arrependa. Então reconheça, você se escondeu. Você escolheu o próprio caminho, mas ele já preparou o caminho de volta. Arrependa-se, creia, aceite o filho da mulher, porque o jardim não acabou, ele será restaurado e você pode estar nele. Ótimo. Vamos colocar um ponto aqui, né, pessoal? Primeiro, Jesus não era um plano B, né? A gente costuma dizer que antes do haja luz, houve o haja cruz. Né? Foi um plano antes da criação. E isso, lá em Apocalipse, fica muito claro, né? Nós temos também a queda do homem. A queda do homem não foi uma simples desobediência. Ah, não, eu vi a mulher, convenceu a mulher, e a mulher comeria do fruto ali, e desobedeceu Deus. Não foi isso. Ali, apesar da desobediência, era o homem puxando para si a responsabilidade de si mesmo. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. Foi isso que o homem disse ao morder o fruto. Eu quero ser o meu Deus. Porque assim, se você perguntasse para Adão, no momento antes dele comer o fruto, né? Porque vou abrir um parênteses aqui. O pessoal fala assim: não, o único perfeito, humano perfeito que pisou na Terra foi Jesus Cristo. Não foi, tá? Houve outros humanos perfeitos que pisaram aqui, Adão e Eva. Se a gente negar a perfeição de Adão, a gente nega que Deus fez ele perfeito, né? Então, Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos, porque quando Deus termina, ele ainda fala, e viu Deus que era bom. Adão e Eva sendo perfeitos, e se eu não me engano, Eva não tinha nem o nome de Eva ainda, né? A Bíblia diz assim, e os chamou Adão, porque Adão, em hebraico, quer dizer humanidade. Então, assim, e os chamou humanidade. A Eva vai ter o nome, se eu não me engano, depois do pecado. Eu não trouxe isso no roteiro, mas é mais ou menos por aí. E Adão, o representante, ele carregava a bandeira da humanidade. E se você perguntasse para ele antes do fruto assim, Adão, como vai? Como vai sua vida? Vai tudo bem. O que você pode fazer? Eu posso fazer tudo. Você pode fazer tudo? Posso. Não tem nenhuma restrição do que você pode fazer? Tem sim. Tem aquela árvore lá que Deus mandou a gente não comer. O resto, eu posso fazer tudo. Legal. Adão não tinha conhecimento do pecado. Eva não tinha conhecimento do pecado. Essa é a ideia que a serpente passa do tal do bem e do mal. Eles não tinham conhecimento do que era o pecado, o que era a maldade. Eles só tinham conhecimento do bem. Deus não tinha criado ainda as pragas do mundo, então todas as coisas boas, todas as coisas que existiam no mundo era boa. A dificuldade do homem comer era puxar um fruto da árvore, era isso, né? Os abrolhos, as coisas ruins da terra veio depois, veio na maldição. Então, assim, era tudo maravilhoso. Quando Adão come do fruto, ele fala para Deus assim, eu não quero que você decida por mim, eu quero decidir sozinho. Entendeu? É por isso que a chamada por evangelho é você se arrependendo de tudo isso e falando por Espírito Santo, eu entrego a minha vontade para você. A minha vontade não é mais minha, agora é sua. É você voltando ao estado, voltando não, mas tentando voltar ao estado de Adão, ao estado original. Aquele estado onde quem dava as cartas, quem dava as ordens era Deus. Tá? E voltando um pouquinho também, né, Dani? Quando Deus disse lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, Adão foi imagem e semelhança de Deus. Hoje, muitas pessoas não têm o conhecimento e acham que nós também somos imagem e semelhança de Deus. Ao contrário, somos imagem e semelhança de Adão. Nós somos descendentes de Adão. Então, nós nascemos com o pecado original de Adão. Então, é bom a pessoa também entender isso, né? Não ter uma confusão.
Ótimo ler. Está escrito em Gênesis 5:3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou Sete. Então, assim, de descendência em descendência, nós somos a imagem e semelhança dos nossos pais. Então, a imagem e semelhança de Deus foi só Adão. Ele foi criação. Nós somos criatura. Essa é uma diferença muito drástica entre nós e os anjos. Por isso que não dá para nós ser anjinho, encarnado em pessoas. Porque a natureza do anjo é eles são criados um por um. Todos eles são criação. E nenhum anjo que Deus criou morreu. Então, todos os criados lá no início estão todos vivos ainda. E todos eles são criação. Então, por que não tem salvação para os anjos que pecaram? Porque teria que vir um Cristo para cada um. Eles são criação. Adão era nosso representante como humanidade, como eu disse. Adão, humanidade, ele carregava a bandeira da humanidade. E na boa, se ele errou sendo perfeito, nós que somos imperfeitos não adianta nem tentar. Então, nós ia serrar a árvore, nós ia comer o fruto, ia serrar a árvore, ia queimar, ia fazer o rolê todo. Ia fazer, eles falam que é maçã, né? Mas ia fazer torta de maçã, bolo de maçã, ia fazer o rolê todo. Não ia só comer a fruta. Então, e aí, nessa ideia, nós somos criatura. Criação foi só Adão. Só Adão. Eva já era criatura. Eva foi criada a partir de Adão. Nós somos fruto a partir de Adão. Então, quando Adão cai na queda, a gente tem uma forma perfeita, ele amassa a forma, todo mundo que sai dessa forma amassada. Então não adianta você falar assim, não, criança é um anjinho. Eu entendo, gente, criança é bonitinha, é maravilhosa, ela deixa a gente alegre e tal, eu tenho uma. Mas não é anjinho, cara. A criança, ela quer te ludibriar desde pequenininha, ela quer te convencer, ela quer te ganhar. Tá? A Alice, com 3 meses, ela tá chorando que ela não quer ficar no carrinho. Ela sabe que se ela chorar, ela ganha a tua afeição e ela te convence a pegar ela. Sabe? É um bagulho muito louco. Então, assim, quem que ensinou isso pra ela, essa maldade? Pra ela? Ninguém. Agora, fala pra mim, quem te ensinou a dar um soco em alguém, dar uma bofetada em alguém? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou a mentir? Quem te ensinou a ludibriar? Quem te ensinou o jeitinho? Não tem, cara. O mal ninguém te ensina. Na verdade, a gente luta todo o dia para conseguir fazer algo bom. Esse mal. Mas ninguém te ensinou a ter inveja, ninguém te ensinou a ser soberbo, ninguém te ensinou a ser arrogante. Isso já vem instalado, é um drive que já vem dentro da pessoa. Nasceu, já vem os drive padrão lá, tudo instalado. Entendeu? Então é por isso que não adianta você tentar ser legalista, você tentar alguma coisa. A única coisa que adianta é a cruz. Se não tiver cruz, não tem salvação. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, não adianta. Trapos de imundícia, é isso que a Bíblia fala. As suas melhores obras são trapo de imundícia, não serve para nada. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um assunto aqui. Curta, comenta, compartilhe e bora para o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço.